Como vencer a tentação igual Jesus? Quer realmente saber como vencer a tentação igual Jesus venceu no deserto? Neste vídeo eu vou te dar todos os detalhes dessa história, narrada por Mateus e Lucas, de uma forma que você nunca viu em nenhum outro lugar. Se você não entende, porque está sempre fraco quando é tentado, e parece que nunca vencerá nenhuma tentação e as coisas só vão piorar, nada melhor que aprender como vencer a tentação com essa história de Jesus Cristo, que aliás nunca caiu em nenhuma tentação. Preste o máximo de atenção que conseguir nesse vídeo e veja como vencer a tentação igual a Jesus, para não cair mais nas armadilhas do inimigo. Introdução. Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e logo após isso ouviu a voz de Deus que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Jesus era o Filho de Deus, não apenas porque ele dizia, mas porque a própria boca de Deus lhe havia dito isso. E o que acontece com os filhos de Deus nesse mundo? Por acaso eles vão para lugares luxuosos, comer comidas deliciosas na companhia de gente incrível? Não necessariamente. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo de Deus levou Cristo não a um lugar luxuoso, mas a um deserto. Lá não havia nada para se comer, pois foi lá para jejuar. E por fim, ele estava na pior companhia. O próprio diabo lhe apareceu para tentá-lo. Se você quer saber como vencer a tentação igual a Jesus, eu creio que já precisa ter isso em mente. É necessário que você definitivamente negue as suas vontades. Adotar o estilo de vida igualzinho ao de Cristo é uma tarefa para poucos, e é isso que pretendo te ensinar hoje. Não que eu tenha conseguido fazer isso com perfeição. Tenho tantas dificuldades quanto você, e sou tão tentado quanto você. De qualquer forma, eu creio que Deus me ensinou muita coisa na sua palavra e eu gostaria de compartilhar um pouco hoje com você. Veja agora como vencer a tentação igual Jesus. Como vencer a tentação igual Jesus? Prepare-se para ser tentado. As tentações nada mais são que ataques satânicos. Quer saber como vencer o ataque satânico? Se prepare adequadamente. Ninguém vai a uma guerra sem preparo. Uma tentação é também uma guerra contra o mal, pois está escrito em Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando você se converte, uma guerra começa a acontecer dentro de você. Isso nos lembra Rebeca, mulher de Isaac. Quando ficou grávida de Esaú e Jacó, os dois bebês brigavam no ventre dela, em Gênesis 25:22. Os seus dois bebês, por assim dizer, se chamam carne e espírito, ou seja, sua inclinação de obedecer a Deus e a sua inclinação de viver pecando como fazia antes de se converter. O diabo lançará em sua direção tudo o que pode para fazê-lo cair em tentação. Ele vai te atacar não necessariamente de uma forma física e dolorida, mas de uma forma que agrade a sua carne, para que ela se fortaleça e seu espírito se enfraqueça. Sendo assim, como eu posso me preparar para isso, Fernando? Siga esses 3 passos que eu vou te passar agora, que apesar de simples, sem eles você não vencerá de jeito nenhum. 1. Arrependimento verdadeiro. Não tem como você vencer qualquer ataque satânico sem arrependimento. É impossível vencer o inimigo se você ainda estiver do lado dele. Não existe um meio termo, ou pertencemos a Deus ou ao diabo. Quando você se converte verdadeiramente, um conflito entre a carne e o espírito nasce dentro de você. Agora, para os não convertidos, não existe conflito nenhum. Eles simplesmente seguem a multidão, como Paulo ensinou em sua carta quando falava aos Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sendo assim, se quiser vencer qualquer ataque satânico, se arrependa e demonstre isso com frutos dignos de arrependimento. Demonstre isso com atitudes de quem realmente se arrependeu do que faz. Se você não se preocupa com os pecados que comete e não demonstra pesar nenhum pelo que faz de errado, é um sinal claríssimo que você ainda não se arrependeu. 2. Batismo. Ao se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, mostre publicamente que agora você pertence a Deus através do batismo nas águas. Eu tenho um artigo onde falo mais sobre esse batismo. Eu vou deixar o link abaixo se você quiser entender mais sobre isso. Só o que você precisa saber agora é que o batismo representa o início de uma nova vida com Deus. Veja que antes da tentação no deserto, Jesus havia se batizado para nos dar exemplo. Sendo assim, não espere vencer a tentação como Jesus se não começar a ter as mesmas atitudes que ele teve. Só não se esqueça, não vá ao batismo sem frutos dignos de arrependimento. O batismo é importante, mas não é o essencial para a salvação. Não se esqueça que o ladrão da cruz nunca se batizou e foi salvo, enquanto que Judas foi batizado e se perdeu. A conversão é o essencial. 3. Santificação.
Após sua verdadeira conversão, sua inclinação agora é de desejo por santificação. Daí surgem as disciplinas espirituais, como estudar a Bíblia, orar, caminhar com os irmãos piedosos e jejuar. Foi jejuando que Cristo foi ao deserto. É jejuando e se santificando que venceremos nossas tentações como ele venceu. Eu confesso que quando mais novo eu jejuava com mais frequência. Ultimamente eu tenho mais me afastado de certas coisas, como fez Daniel em Daniel 10, verso 3. Mas de qualquer forma, precisamos voltar à prática do jejum. Esse jejum pode ser parcial ou total, ficar um número de dias sem comer e sem beber água ou apenas sem comer. É recomendado que não faça mais de 3 dias sem beber água, pois isso pode levá-lo à morte. Recomendo também que faça aos poucos. Jesus era judeu, se entende que antes desse jejum ele já havia feito outros mais curtos. Portanto, jejue, se você quiser vencer os ataques satânicos que tem sofrido. Como vencer a tentação igual a Jesus? Creia verdadeiramente na palavra. Para que haja conversão, é preciso que se creia no evangelho contido na palavra de Deus. A Bíblia, porém, não contém apenas o evangelho como ensinamento. Existem vários ensinamentos a respeito do que Deus quer de nós e o que Ele não quer de nós. Após a conversão, a sua fé é gradativa, pois aumenta com suas experiências com Deus, que são fruto do seu conhecimento bíblico. Ela aumenta conforme você vai entendendo a Bíblia e colocando em prática. É neste momento que o diabo lança seu ataque, como fez com Jesus. Veja como ele fez. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, assim como a incredulidade vem pelo ouvir a palavra do diabo. Você reparou que o diabo colocou em dúvida justamente o que Deus havia dito a Jesus ao sair das águas do batismo? Ele disse: Se tu és o Filho de Deus. Da mesma forma, ele induz você a duvidar de tudo que Deus disse na Bíblia. Cabe você afirmar sua fé na palavra de Deus para não cair em suas armadilhas, assim como Jesus não caiu, pois ele, porém respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus só venceu a tentação por conta do conhecimento bíblico que tinha. Só venceu o diabo com a Bíblia, porque ele a conhecia muito bem. Já parou para pensar que a falta de conhecimento bíblico pode ser a maior razão das suas quedas diante do inimigo? Como ler a palavra para vencer o pecado? Você só crerá em algo que você aprendeu. Portanto, tenha como hábito ler a Bíblia todos os dias para aprender mais. Comece com um capítulo por dia e depois vá aumentando até pelo menos chegar a 3 capítulos por dia. Procure mais compreender do que ler, ou seja, só aumente o número de capítulos quando for confortável, não apenas ler, mas refletir sobre o que foi lido até compreender. Sempre que chegar em trechos que diz respeito a mandamentos e obediência, dobre a sua atenção. Prefira ler todo dia ao invés de esquecer 2 e no terceiro ler 3 capítulos. Trate a Bíblia como alimento. Ninguém fica sem comer 2 dias inteiros para compensar no terceiro. Ensine tudo o que aprender para algum irmão mais novo, ou para alguma pessoa interessada. Eu particularmente ensino uma colega de trabalho que admiro muito por ter um interesse na palavra que não vejo às vezes nem nos cristãos. Creia verdadeiramente na palavra de Deus. Você começa sua caminhada na fé crendo em coisas mais simples e obtendo vitória nelas. Com o tempo, você vai aumentando gradativamente sua fé, assim como a sua santificação. Não espere que você tenha fé para levantar um paralítico se você não tem fé o suficiente para vencer as tentações. Não espere que tenha fé para fazer um cego enxergar se você ainda não tem fé nem para obedecer os 10 mandamentos. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, em Lucas 16:10. Em outras palavras, não ache que você tem fé para o sobrenatural se você não tem fé nem para o que é natural ainda. Seja fiel nas ordens mais simples de Deus, pois a sua submissão à vontade dele é que fará com que o diabo seja derrotado. Pois Tiago nos ensina: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A importância da memorização. Perceba que em nenhum momento Jesus tinha em mãos pergaminhos ou papéis com a lei mosaica escrita. Ele tinha memorizado vários versículos. Quer ter uma vantagem para vencer os ataques satânicos? Memorize sua Bíblia. Jesus fez assim e nós também precisamos disso. Como vamos vencer essa batalha se escolhemos lutar diferente da forma que Cristo lutou? Através da memorização, a sua mente estará cada vez mais próxima de se parecer com a mente de Deus. E isso lhe dará vantagens para não cair nas armadilhas do inimigo. Se você deseja memorizar a Bíblia com a ajuda de alguém que tem mais experiência com isso, eu vou deixar um link abaixo para que você tenha acesso a um curso online que tem ajudado diversos cristãos na internet a memorizar a palavra de Deus sem ter que sair de casa. Como vencer a tentação igual a Jesus? Leia a Bíblia contra você.
Mateus 4, versos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Perceba que para fazer Jesus cair na tentação, o diabo usou a própria palavra de Deus. Isso significa que é possível você ler a Bíblia e ainda assim continuar pecando. Satanás conhecia as Escrituras, mas ele vive em desobediência. Isso ocorreu comigo também. Quando eu tinha 20 anos, já havia lido a Bíblia inteira, umas 3 vezes mais ou menos. Mas adivinha, eu não venci os meus pecados. Pelo contrário, eles pareciam até piorar. A pergunta que fica então é: como ler a palavra para vencer o pecado? Como não cair no engano de ser um mero ouvinte da palavra, mas não praticante, como está escrito em Tiago 1, verso 22. Precisamos fazer o que ensinou uma vez Jonathan Edwards. Ele dizia: leia a Bíblia contra você. Essa simples frase é a que mais me vem à mente quando o assunto é vencer o pecado através da Bíblia. Se você forçar os textos bíblicos, qualquer um vai dizer algo que agrade sua carne. Foi assim que fez Jesus, pois ele respondeu ao tentador: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você precisa entender que seu coração é enganoso e que ele te engana ao te levar a estudar a Bíblia como quem deseja ser santo, mas que na verdade só está buscando lá uma forma de errar e não ser criticado por ninguém. Por exemplo, hoje em dia o diabo diria ao cristão: beba cerveja ou um vinho, pois está escrito que Cristo transformou água em vinho. O cristão verdadeiro responderia: também está escrito, não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. No fim, ele morde como a serpente e envenena como víbora. Ou também diria: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É isso que o verdadeiro cristão diria. Agora, o falso cristão não. Ele usaria esse texto como pretexto para seguir o percurso do seu enganoso coração. Mas não foi assim que Jesus venceu a tentação. Ele não usou a desculpa que o diabo lhe deu para se julgar, tendo como base o que diz o salmista em Salmos 91, verso 11. Antes, ele preferiu citar Deuteronômio 6, verso 16, que era justamente o que menos agradaria seu corpo fraco, como o de Adão. Portanto, é assim que você lê a palavra para vencer o pecado. Leia ela contra você. Se você entendeu biblicamente que pode fazer algo que agrada muito sua carne, você provavelmente entendeu errado. Pesquise mais um pouco e não tire conclusões precipitadas. Do contrário, você cairá em muitas tentações. Cuidado com a soberba. Quando você estuda essa passagem, você percebe claramente que Jesus em nenhum momento fica tentado provar para Satanás que ele era realmente filho de Deus. O foco dele era não pecar, e esse precisa ser nosso foco também. É óbvio que existem situações onde na internet, por exemplo, colocamos quem somos com o intuito das pessoas nos conhecerem e entenderem o que fazemos por motivos profissionais ou algo do tipo. Mas será que o intuito é sempre algo nobre assim? Precisamos tomar cuidado com o que nos motiva a postar as coisas nas redes sociais. Será que não estamos tentando mostrar aos outros quem somos com o intuito de nos parecer grande? Será que não fazemos isso só para nos exibir? Reveja suas motivações e procure sempre andar com humildade diante de Deus e dos homens, seja na vida real ou no mundo virtual, para não acontecer de você cair em certas armadilhas do inimigo de nossas almas. Como vencer a tentação igual Jesus? Cuidado com os atalhos. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrar me adorares. Mais uma vez o diabo coloca Cristo em um lugar alto, com o intuito de derrubá-lo, não fisicamente, mas espiritualmente. Repare que ele promete a Cristo os reinos do mundo. Ele promete a Cristo que Deus já iria lhe dar em um futuro mais distante. Isso se encontra em Apocalipse, onde diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, verso 15. Ou seja, o diabo ofereceu a Jesus um atalho. Se Cristo buscasse os reinos do mundo do jeito de Deus, ele teria que discipular a muitos, curar a muitos, ser rejeitado, ser incompreendido, ser espancado e ainda ser morto, e mesmo que ressuscitasse como Deus lhe havia dito, ele teria que esperar ainda mais um pouco para que isso acontecesse. Agora, se fizesse do jeito do diabo, não precisava tudo isso, bastava apenas uma coisa: adoração. Imediatamente após isso, ele teria posse dos reinos do mundo. Cristo não cai na cilada, até porque isso era uma grande mentira. Satanás não poderia dar a Cristo algo que ele apenas achava que era dele. Outro personagem bíblico que também negou entrar em atalhos para conseguir algo foi o rei Davi.
Ele teve 2 oportunidades para matar o rei Saul. Ao matá-lo, ele seria rei de Israel imediatamente. Ao invés disso, Davi preferiu esperar vários anos de perseguição e tribulações. Não pegou nenhum atalho. Foi um rei no tempo de Deus e, como consequência, o maior rei que Israel teve. Por isso eu digo, prefiro o caminho mais longo. Esse é o nosso grande problema hoje. Estamos inserindo em uma geração que busca por atalhos para tudo. Eu aprendi em um curso de marketing que se você coloca a palavra rápido em um anúncio, você tende a chamar mais a atenção das pessoas. Por exemplo, emagreça rápido, enriqueça rápido. Isso não teria problema algum, desde que seja verdade, claro. Mas o que eu quero enfatizar é que este é o nosso contexto atual. Somos apressados, queremos tudo para ontem. Você precisa entender que esse estilo de vida te coloca como vulnerável diante do diabo. Para ele, você é fraco. Qualquer atalho que ele oferecer, você cairá. Eu reconheço que já caí em vários também. Estou aqui na mesma situação que você. Precisamos mudar esse pensamento. Por exemplo, Deus te oferece um casamento santo e abençoado. Mas para isso, você terá que se converter verdadeiramente, para atrair uma pessoa convertida. Se tornar uma pessoa madura, porque casamento é coisa de adultos, não de moleques. E estar pronto financeiramente para isso. O diabo, por sua vez, te oferece um casamento com qualquer pessoa do mundo, onde nada disso é exigido. Qual dos dois nós ouviremos? Uma pergunta que fica é como ignorar os atalhos? Vamos ver agora como podemos ignorar os atalhos para não cairmos em tentações. 1. O foco é não pecar. Procure descobrir biblicamente se você está realmente diante de um atalho ou não. Não é condenável preferir um caminho um pouco mais rápido para atingir seus objetivos, desde que este não te faça pecar contra Deus. Aqui está a chave, você só não pode pecar. 2. Cuidado com as ilusões. Cuidado com as promessas milagrosas da internet, por exemplo. Promessas de ficar rico rápido ou emagrecer rápido. Dependendo do que fizer, pode acabar fazendo alguma coisa ilegal para enriquecer. Ou danificar a própria saúde para emagrecer mais rápido, o que seria pecado. 3. Tenha conselheiros. Tenha como costume traçar planos debaixo do conselho de pessoas maduras na fé. Às vezes somos enganados simplesmente porque fazemos tudo sozinhos. Converse com seus pais ou pastor sobre seus planos, principalmente quando perceber que o que está para fazer está fácil demais para ser verdade. Faça isso e você terá mais facilidade para não entrar em atalhos, que na verdade são armadilhas. Resumo final. Se você realmente quer saber como vencer a tentação igual Jesus venceu, você vai precisar se preparar por meio da santificação, pois ninguém vence uma guerra contra um inimigo perigoso sem preparo adequado. Crer verdadeiramente na palavra, pois ninguém vence uma guerra se não confiar no comando do seu capitão. Ler a Bíblia contra você, ou seja, negar a si mesmo, pois ninguém vence uma guerra sozinho, seguindo qualquer coisa que vier na cabeça. E tomar cuidado com os atalhos, pois quem procura caminhos mais curtos busca a facilidade, e pessoas assim não estão prontos para nenhuma batalha sangrenta como esta. Tome cuidado para não tentar seguir nas batalhas sem preparo espiritual, como os judeus que tentaram expulsar demônios em Atos 19, do verso 13 ao 16, mas foram espancados por um endemoniado. Cuide para que você realmente creia na palavra diferente de Eva, que ouviu a serpente, dizendo que ela não iria morrer ao pecar quando Deus disse que ela morreria, em Gênesis 3, verso 6. Não leia a Bíblia como os fariseus que só focavam no que lhes interessava, como a questão dos dízimos que eles entregavam, da hortelã, do endro e do cominho, mas não se importavam com o que era mais importante, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade, em Mateus 23, 23. E por fim, não seja como Sansão, que ao querer se casar, se uniu com uma filisteia ao invés de esperar uma mulher de Deus israelita, pois isso aparentava ser mais rápido, ou seja, um atalho. Se fizer tudo isso, você vencerá suas tentações como Jesus venceu no deserto. Bom, eu espero que realmente eu tenha te ajudado com este vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário logo abaixo dizendo o que você achou dele. Um forte abraço e até mais.